Entrando especificamente no primeiro pilar, que é o orçamento, vamos conversar agora como que a gente pode elaborar um orçamento familiar, um orçamento pessoal. Tudo começa com você escolhendo como você vai fazer. Pode ser no papel, pode ser numa planilha, pode ser na nossa planilha que está aqui à disposição para vocês fazerem download e pode ser no nosso app, onde você consegue lançar, junto com o planejador ou sozinho, todas as suas previsões de despesas e gastos, bem como os gastos que você de fato performar, incorrer em cada mês a mês, tá? Mas quando a gente está falando de planejar um orçamento, acho sempre muito legal reunir a família toda. Até porque é legal que vire um compromisso da família seguir aquele orçamento. Assim, quando um for fugir para um lado, o outro para o outro, sempre tem alguém para chamar todo mundo de volta e lembrar do combinado que vocês fizeram de seguir um planejamento financeiro, um orçamento muito bem organizado. Então vamos lá. Primeiro, é claro que a gente começa pela receita líquida, né? Então a gente está falando aqui líquida de impostos, né? Eu estou falando dos salários da casa, dos aluguéis que vocês recebam, pensões, aposentadorias, tudo que compõe a receita de todos os integrantes daquela família. Depois a gente vai falar dos gastos fixos. Os gastos fixos que têm um número mágico, que devem não ultrapassar 50% da receita da casa. Eu tinha até me confundido aqui, mas o número é 50%. O que são os gastos fixos? O aluguel ou financiamento, a conta de luz, o condomínio, a escola, o plano de saúde, enfim, todos aqueles gastos que têm um valor definido, pré-determinado, que oscilam um pouco e que determinam o padrão de vida que vocês seguem, tá certo? Isso é muito importante porque se esses gastos ultrapassam 50%, muito provavelmente vocês vão incorrer em um orçamento deficitário. Isso é, uma grande chance de haver um endividamento no final do mês. Depois dos gastos fixos, nós temos os variáveis, que não devem ultrapassar 30% do orçamento. Os variáveis são um pouco mais perigosos. Por quê? A gente gosta de se enganar que eles vão acontecer uma vez só. Só esse mês eu vou numa festa. Só esse mês a gente comeu fora demais. Só esse mês eu vou comprar uma roupa ou vou comprar um item que eu queria. E de só uma vez em só uma vez, todos os meses a gente acaba exagerando nessa parte. Geralmente aqui nos variáveis nós temos dois vilões, que são o lazer e as compras em geral. Sejam compras de roupa ou compras de artigos de informática, artigos de uso pessoal, o que for. Não sendo essencial, temos que sempre respeitar o limite de 30% do orçamento da casa. E por fim, nós temos que lembrar que existem imprevistos. Os imprevistos dificilmente vão estar em um orçamento, mas eles têm que estar ali com uma conta com um nome único, imprevistos. Por quê? Ninguém planeja se machucar, ficar doente, ter que ajudar um parente, bater o carro, tomar uma multa. Nada disso é previsível, mas todo mês acontece. Se vocês fizerem a conta aqui, nós já comprometemos 80% do nosso orçamento. Restam então 20% para os imprevistos, que, se não integralmente utilizados, poderão ser utilizados para uma reserva de emergência. Ou seja, se os meus imprevistos forem da ordem de 5%, eu vou poder dedicar 15% para formar uma reserva de emergência. Eu já vou explicar ela em uma outra aula. E depois que essa reserva de emergência já estiver cheia, ou seja, completa, toda vez que eu tiver uma sobra, vamos dizer aqui, por exemplo, de 15% ou de 10%, essa reserva vai poder ser destinada a realizar as minhas metas ou os sonhos da minha família. Se eu não conseguir respeitar essa regra dos 50, 30, 20, eu vou incorrer em uma dívida. E quando eu entro em uma dívida, começa a ficar difícil de depois ter uma reserva de emergência
ou atingir meus sonhos, minhas metas, porque eu já entro no mês seguinte devendo um dinheiro para mim mesmo. Só que não é só para mim. Se eu fiquei em dívida, eu devo para alguém, e esse alguém vai me cobrar juros. E o perigo dos juros é que eles são muito altos no Brasil. Então, no mês seguinte, se você ficou 5% deficitário, você vai dever no mês seguinte um pouco mais, talvez 6%, 7%. Se ficar negativo de novo, vai ficar 10%. E em algum momento, essa dívida pode ficar impagável. Então, sente com a sua família, planeje o seu orçamento e controle, pelo menos por 3, 4 meses, muito de perto todos os gastos. Você vai ver que aos poucos vai virar um hábito.